Da mesma maneira que para ótica a gente tinha refração e reflexão de raios de luz, em cordas esticadas a gente também vai ter refração e reflexão de onda. Lembra que raio de luz é onda eletromagnética, tudo bem? Então tem a mesma característica. Só que a onda gerada numa corda é uma onda mecânica, tudo bem? Mas enfim, é a mesma lógica. Vamos começar pela ideia de reflexão. O que vocês vão ter que decorar? Existem dois tipos de reflexão importantes para a gente aqui. Vamos supor que eu tenho um pulso vindo para cá, preso a uma parede fixa. Esse pulso vai bater e vai voltar. Quando ele voltar, ele volta em oposição de fase. Tudo bem isso para vocês? Dá para eu provar isso para vocês, mostrar o porquê, e se sobrar tempo eu faço depois. Vocês podem só acreditar em mim por enquanto? Então, se a parede for fixa, né, se o ponto onde a corda está presa for fixo, rola oposição de fase na reflexão. Vou escrever assim: reflete em oposição de fase. Maravilha. Por outro lado, se não tiver fixo... Se tiver solto, como que faz para fazer ficar solto? Você põe, por exemplo, um anelzinho aqui, ó. Fazendo com que essa corda aqui na ponta possa subir e descer. Tá vendo? Ela não está presa. Nesse caso, há também a reflexão. Mas é como se esse pulso, ó, viesse por cima, vem aqui por cima na corda, dá a volta por cima, dá a volta por cima e volta por cima. Ele volta em fase. Então tem que decorar isso aqui, tá, gente? Se tiver preso num ponto fixo, volta em oposição de fase. Se tiver solto, reflete em fase. Na mesma fase. Beleza? Guarda isso no coração. Reflexão é só isso. Pronto, já sabe reflexão de onda. Agora vamos para refração. Refração ocorre quando... O que acontece mesmo? Quando muda de meio, certo? O que seria mudar de meio numa corda? Seria sair de uma corda e ir para outra corda. Sair de uma corda mais densa para uma corda menos densa, por exemplo. Tá legal? Ou vice-versa. Tem duas coisas que tem que decorar. Primeiro, vocês lembram que em ótica, eu falei para vocês que não existia refração sem reflexão? Quando refrata, parte da onda volta também, reflete. Isso continua valendo aqui, tá? Vamos supor que eu tenha uma onda, um pulso aqui numa corda grossa, beleza? E aí ele vai passar para uma corda não grossa, densa, tá? Aqui é denso e aqui é menos denso. Fechou? Ele vai sair de uma mais densa para uma menos densa. O que vai acontecer? O que vai acontecer é, primeiro, a velocidade vai mudar. Onde vocês acham que o pulso se propaga mais rápido? Na corda mais densa ou na corda menos densa? Menos densa, ela vai mais rápido. Beleza? É duro puxar uma corda densa, entendeu? É difícil. Você precisa de mais energia para puxar uma corda densa. Então ela perde velocidade. Tudo bem?
Então, vamos supor que eu tenho aqui velocidade V1. Aqui eu vou ter um pulso com velocidade V2. Vou fazer de azul isso aqui. Esse pulso aqui, ó, é o pulso refratado. Beleza? Se a densidade linear da corda 1 é maior do que a densidade linear da corda 2, então a velocidade 1 é menor do que a velocidade 2. Mais denso, menor velocidade, beleza? Só que além disso, um determinado pulso é refletido. Beleza? Eu vou tirar o conceito de vetor aqui rapidão. Você sabe me dizer qual é a velocidade desse pedacinho que foi refletido? V. A diferença? 1. É o mesmo meio. Lembra que a velocidade só depende do meio? É o mesmo meio, é a mesma velocidade. Tudo bem? Tá bom. Uma outra coisa que não sei se vocês focaram é o pulso refletido, ele tá em fase, né? Ele tá na mesma fase do que o pulso original, tá vendo? É como se fosse um coisinho solto. Beleza? Porém, vamos supor agora que a gente esteja com o contrário. Deixa eu ver se consigo apagar isso aqui. Vamos supor agora assim, ó. Ele vai do fino pro grosso. Do menos denso pro mais denso. Aqui eu estava chamando de Mi1, né? E aqui de Mi2. Aqui eu vou chamar de Mi2 e aqui de Mi1. Tem um pulso vindo aqui assim, ó. Com uma determinada velocidade. V1. Quando ele mudar de meio, vai surgir um pulso aqui. Mais lento ou mais rápido? Mais lento, porque ele entrou num meio mais denso. Que lá em ótica eu chamava de meio mais refringente, lembra? Ele perde velocidade, fica mais lento. Só que houve refração. Se houve refração, haverá também reflexão, certo? Essa reflexão aqui, pessoas, vai ser por baixo. A velocidade vai continuar sendo V1. Só que ele muda de fase. Como é que você vai lembrar disso na hora da prova? Vamos supor que você decorou a parte das argolas. Decorou a parte das argolas? Essa parte aqui em cima? Fixo e solto? Tá bom. Então imagina assim, ó. Quando sai de um muito denso e chega num pouco denso, é como se isso daqui estivesse praticamente solto. Porque essa corda é pouco densa. Por outro lado, quando sai de um pouco denso e chega num muito denso, é como se estivesse encontrando uma parede, tá vendo? É como se estivesse preso. Tá claro isso? Então, do pouco denso para o muito denso, a parte que reflete muda de fase. Tá legal? E do muito denso para o pouco denso, a parte que reflete se mantém em fase. Tá? Como se fosse fixo e solto. E é isso que vocês precisam saber de reflexão e refração. Tudo bem? Dúvidas? Não? Oi. Na questão das amplitudes das ondas, tipo, elas são todas iguais ou não? Você viu que eu desenhei várias amplitudes diferentes, né? Sim, aí na corda mais densa a amplitude é menor, diminui? A amplitude é menor na corda mais densa. Pensa assim, ó. É que eu não falei de energia propriamente dita
na onda ainda, tá? Mas a energia tem a ver com a amplitude, tem a ver com a densidade da corda também. Eu preciso de muita energia para poder levantar pouco essa corda. E eu preciso de pouca energia para levantar muito essa corda. Tá vendo? A energia não se perde aqui. Então, a energia transportada por esse pulso mais a energia transportada por esse pulso dá a energia transportada por esse pulso. Só que essa corda aqui, esse pulso está mais alto porque a corda é menos densa. Então, com uma mesma quantidade de energia, eu consigo fazer uma amplitude maior nela. Tá claro isso? Aqui, ó, refratou, né? Então, parte da energia passou para a corda mais grossa, diminuiu a amplitude aqui porque a corda é mais densa, é mais difícil de puxar. E parte da energia refletiu. Repara que esse tamanho aqui é menor do que esse. Por quê? Porque não é toda a energia que refletiu. Tudo bem? E esse tamanho é menor também porque não é toda a energia, mas mais importante, porque a corda é mais densa. Então, mesmo que fosse toda a energia, ainda seria menor, tá? É mais difícil você oscilar uma corda mais densa. Tudo bem? Última formulinha que você precisa saber hoje. A velocidade de propagação de uma onda numa corda esticada é a raiz quadrada, para variar, né? Essa matéria é cheia das raízes quadradas, da força de tração, do quão esticado está a corda, dividido pela densidade linear. Eu vou comentar com vocês sobre isso daqui. Mas antes, o que é densidade linear? Densidade linear é massa dividido por comprimento. A densidade que a gente usava até então era chamada de densidade volumétrica. Quando a gente não especifica qual tipo de densidade é volumétrica. Beleza? Que é a mais usada. Nesse caso, a gente usa a densidade linear. Então, a massa da corda dividida pelo comprimento da corda. Belezura? Tá bom. Repara algumas coisas importantes, então. Quanto mais maçuda for essa corda, menor vai ser a velocidade. Tudo bem? Quanto menos maçuda, maior vai ser a velocidade. Pensa num violão. Você tem cordas de várias densidades, né? Você vai desde a corda mais grossa até a corda mais fina. Tudo bem? Várias densidades lineares. Cada uma vai me dar uma velocidade diferente e eu vou acabar tendo frequências diferentes, tocando, portanto, notas diferentes. Outra coisa, quando você quer afinar o violão, o que você faz? Você gira a tarraxa. Quando você gira a tarraxa, o que você faz? Você está puxando mais, esticando mais, tracionando mais a corda, ou menos. Se você deixa mais apertado, você aumenta a tração, você aumenta a velocidade. Por consequência, aumenta a frequência da onda e, por consequência, a nota fica mais aguda. Tá claro isso?